Vamos lá, nós temos uma região do primeiro quadrante entre a reta 5 menos 3x e a parábola y igual a 2x ao quadrado. A rotação será feita em torno do eixo y. Nós sabemos que a parábola passa pelo ponto 0,0 e tem mais ou menos essa cara. E sabemos também que a reta é decrescente e passa pelo ponto 0,5. Porém, antes de realizar ou antes de esboçar esse desenho com bastante precisão, vamos primeiramente calcular os pontos de intersecção. Nós queremos saber onde 5 menos 3x é igual a 2x ao quadrado, que equivale a resolver a equação 2x quadrado mais 3x menos 5, que é igual a zero. Utilizando a fórmula de Bhaskara, nós temos x igual a menos b mais e menos raiz de b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c, no caso, mudando esse sinal de menos para mais, sobre 2 vezes a, 2 vezes 2, que é igual a 4, sobre 4, o que nos fornece duas raízes, x1 igual a menos 10 sobre 4, ou menos 5 sobre 2, e x2, que é igual a 1. Esboçando agora a nossa parábola e a nossa reta, e colocando também os nossos pontos de intersecção, nós já podemos definir a nossa região. Lembrando que essa região é uma região do primeiro quadrante. Portanto, um dos pontos encontrados pela equação de segundo grau, ou na equação de segundo grau, ele não será relevante no contexto desse problema. Vamos agora então esboçar o nosso sólido. Sendo a rotação em torno do eixo y, nós temos o seguinte sólido, e o cálculo do seu volume ele é mais fácil sendo feito pelo método do cilindro, porém, nesse exercício nós utilizaremos o método do disco, o que implica no cálculo de duas integrais. Isso porque, a partir desse ponto, o raio do nosso disco deixa de ser a função em verde para se tornar a reta em vermelho. Lembrando que para definir esses raios, estando os discos deitados, nós os escreveremos em função de y, ou seja, vamos isolar x aqui e aqui. Na equação de cima, nós temos que x ao quadrado é igual a y sobre 2, portanto x é igual a mais e a menos raiz de y sobre 2, dado que essa porção da nossa parábola corresponde à parte positiva dessa raiz, ou à raiz positiva, x pode ser escrito como a raiz de y sobre 2. E agora em nossa reta, nós temos que 3x é igual a 5 menos y, o que implica em x ser igual a 5 menos y sobre 3. Portanto, os raios são raiz de y sobre 2 e 5 menos y sobre 3. Podemos agora passar para o cálculo das áreas desses discos, chamando aqui a nossa área de A1 e aqui de A2. A1 é igual a π vezes raiz de y sobre 2 ao quadrado, que é igual a π vezes y sobre 2. Portanto, o primeiro volume, correspondente a esse intervalo aqui marcado no gráfico, ele é calculado por π vezes y sobre 2 dy, que vai de 0 até um número que nós vamos encontrar agora. Como é que nós encontramos a ordenada deste ponto? Nós substituímos em qualquer uma das equações, ou dessa, o nosso x igual a 1. Substituindo 1 no x, você encontra y igual a 2. Portanto, seguindo aqui com o cálculo da nossa integral, nós temos integral de y sobre 2, y ao quadrado sobre 4, que varia de 0 a 2. Portanto, nós ficamos com 4π sobre 4, que é igual a π unidades de volume. A nossa segunda área, um pouco mais chata de ser calculada, π vezes 5 menos y sobre 3 ao quadrado, que é o mesmo que escrever π 5 menos y ao quadrado sobre 9, dado que esse quadrado aqui é responsável por elevar ao quadrado ambos esses termos. E a nossa área fica π sobre 9, 25 menos 10y mais y ao quadrado. Volume 2, integral de 2 até esse ponto aqui, ponto onde a reta cruza o eixo y, que nós sabemos que é igual a 5, basta substituir x por 0 nessa equação, de π sobre 9, 25 menos 10y mais y ao quadrado dy. Ficamos então com π sobre 9, 25y menos 5y ao quadrado mais y ao cubo sobre 3. Substituição do limite superior, 125 menos 125 mais 125 sobre 3, menos a substituição do limite inferior, 50 menos 20 mais 8 sobre 3. Aqui nós ficamos com 98 sobre 3, que se torna negativo devido a esse sinal, portanto π sobre 9, 125 sobre 3 menos 98 sobre 3. π sobre 9 vezes 27 sobre 3 unidades de volume. Dado que ambos os volumes são iguais a π, o volume total da nossa figura é igual a 2π unidades de volume.